Olá, estamos de volta e a partir deste bloco a gente vai tratar da falência. Então, nesse bloco eu vou tratar de algumas questões introdutórias, que a gente já tratou de algumas noções introdutórias à Lei 11.101, a gente já tratou de algumas questões introdutórias em relação à recuperação, mas agora a gente vai tratar sobre a perspectiva da recuperação judicial, porque por mais que a lei tenha uma parte genérica que seja aplicada às duas, há temperamentos que são aplicados num caso ou no outro, o que nos torna necessário tratar desse assunto novamente sobre a perspectiva e com um olhar para a falência. O que é a falência? A gente já viu qual é o conceito jurídico de falência, mas a falência ela é um procedimento judicial, eu não tenho dúvida disso, que traz uma série de regras que visam verificar e constatar a situação de insolvência, decretar e reconhecer essa situação de insolvência e fazer tudo o que precisa ser feito para organizar os pagamentos, fazer levantamentos de patrimônio do devedor, para que os credores obtenham a satisfação dos seus créditos na medida do possível e na ordem que a lei determina. Então, a gente pode falar, em uma certa medida, que o processo falimentar, ele é um processo que ele tem... A gente vai ver que ele é um processo trifásico, mas ele é um processo que, a partir da decretação da sentença falimentar, ele inicia o que a gente chama de execução coletiva. E quando a gente fala em execução coletiva, a gente tem uma lógica que é completamente diferente da lógica do processo individual, de uma execução individual. Porque a lógica do processo da execução individual recebe primeiro quem chega primeiro. Né? Inclusive, tem gente que já chegou primeiro antes mesmo de executar e já tem preferência e recebe primeiro. Então, você não pode... Se você penhorar um bem que é dado em garantia real, você não recebe antes da pessoa que tem garantia real, porque ela chegou primeiro. Então, você tem sempre essa lógica de quem chega primeiro. Na falência, vai receber primeiro quem a lei determina que recebe primeiro. E é por isso que eu reforço, já falei aqui inúmeras vezes ao longo dessas aulas, que aquelas pessoas que sabem de antemão que estão falidas não devem sair pagando qualquer pessoa a hora que quer, na ordem que ele achar que tem que pagar, sob pena de praticar um crime falimentar. Dito isso, entendendo que a gente está falando de um processo que tem várias fases, e por que tem várias fases? Porque a gente não pode chamar ninguém de falido enquanto não tem uma sentença falimentar. E existem vários caminhos diferentes que levam até uma sentença falimentar. E a gente já viu alguns deles. A gente teve uma aula inteira falando só de hipóteses de convolução de recuperação judicial em falência, que é um caminho que leva a uma sentença falimentar. Então, a gente não pode falar em falido enquanto a gente não tem uma sentença que decreta a falência de um devedor. Esse processo tem peculiaridades que estão ligadas a essa ideia de execução coletiva que traz a influência de vários princípios. Alguns deles que já são nossos conhecidos, como, por exemplo, o princípio da preservação da empresa, o princípio da função social da empresa, que não estão e não deixam de serem aplicados ao processo falimentar. Vai ser aplicado de uma perspectiva diferente, de uma forma diferente, como, por exemplo, a preservação da empresa, que vai passar a ser, por exemplo, explorada por um outro empresário que arrematou aquela unidade produtiva a partir daquele momento, no processo falimentar. Mas você tem a preservação da empresa, você tem a preservação da atividade, né? Atividade econômica organizada. Você só não vai ter mais ela explorada pelo mesmo sujeito, mas você tem a preservação da empresa. E esse é o valor tutelado pela função social da empresa e pela preservação dela. Então, a gente continua tendo a informação desses princípios, mas a gente tem outros. E alguns deles que são exclusivos do processo falimentar. O primeiro dele, o princípio da indivisibilidade do juízo falimentar ou o princípio do juízo universal da falência. Esse princípio está descrito no artigo 76 da lei e ele diz para a gente que depois que a falência é decretada, o juízo falimentar ele passa a ser competente para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios da falida, com exceção
das trabalhistas, por conta da competência especial dela, das fiscais e das ações que não são reguladas pela lei falimentar, em que a massa falida seja autora ou litisconsorte ativa. Então, o restante, juízo universal da falência. A gente tem, eu trouxe aqui para a aula de hoje, um acórdão muito recente, agora de 2024, proferida pela Nancy Andrighi, na segunda sessão, que, portanto, é um julgamento de relatoria da ministra Nancy Andrighi, mas da segunda sessão, que, portanto, é um acórdão que pacifica o assunto, que trata da questão envolvendo o juízo universal da falência. Então, ele diz assim: juízo criminal e falimentar, constrição de bens da pessoa jurídica e dos respectivos sócios no âmbito criminal, atos de disposição e conservação dos bens da massa falida, competência do juízo universal da falência. Então, ela vai dizendo que compete ao juízo universal da falência dispor sobre os bens da massa falida e dos seus sócios sujeitos às medidas assecuratórias no juízo criminal. A decretação da falência e dos seus sócios sujeitos às medidas assecuratórias, a decretação da falência da pessoa jurídica instaura o juízo universal, que concentra todas as decisões que envolvam o patrimônio da falida, a fim de não comprometer o princípio da par conditio creditória. E aqui ele vai trabalhar uma série de questões, vai trabalhar inclusive regras do Código de Processo Penal, vai falar da questão de perdimento de bens, mas aqui é uma hipótese muito recente, tratando do juízo universal da falência como competente, né? Eliminando, na verdade, resolvendo uma questão de um conflito de competência aqui entre o juízo criminal e o juízo falimentar. Então, bem interessante, para quem quiser anotar, o acórdão desse conflito de competência é o conflito de competência 200.512 do Rio de Janeiro, julgado pela segunda sessão do STJ, se você quiser anotar, e eu sugiro que depois vocês leiam com atenção, porque eu acho que vale a pena. Um outro princípio que nós já trabalhamos aqui, mas eu só queria pontuar, onde ele é explicitamente tratado, eu não quero ser repetitiva nesse bloco, de assuntos que a gente já tratou e que não tem grandes diferenças entre o que foi tratado na falência, na recuperação judicial e na parte introdutória da lei de falência, que é o princípio da preservação da empresa. Então, a gente encontra o princípio da preservação da empresa, por exemplo, no artigo 47, no artigo 75, inciso 1, inciso 2 e no parágrafo 2º. Né? A gente vai ver, por exemplo, o princípio da preservação no artigo 75, quando ele diz que a falência, ao promover o afastamento do devedor da sua atividade, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa, permitir a liquidação célere de empresas inviáveis com vistas à realocação eficiente dos recursos na economia. Quando você faz isso, muitas vezes você está preservando a empresa ou permitindo que aquela atividade passe a ser exercida e ser aproveitada para outras atividades que já estão em curso. E o parágrafo 2º, que diz que a empresa é mecanismo de preservação dos benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial por meio da liquidação imediata do devedor e a rápida realocação útil dos ativos na economia. Então, todos esses são dispositivos que estão o tempo todo caminhando com o princípio da preservação da empresa. Outro princípio importante da gente tratar aqui, que diz respeito à falência, é o princípio da par conditio creditório. Né? E eu até falei que existia discussão e dúvida se ele tinha aplicação na recuperação, e a gente já viu que não tem. Tem inclusive enunciado que trata disso. Aqui a gente está falando da falência, e aqui é onde a gente mais vê a par conditio creditório. Porque a gente tem uma diferenciação dos credores no artigo 84, no artigo 83 e nos extraconcursais também no artigo 84. E dentro das classes que eles fazem parte, não há que se tratar de forma diferenciada. Então, o princípio da par conditio creditório vai trazer isso para a gente. Os credores receberão o mesmo tratamento desde que pertençam à mesma classe. Ou seja,
Eu reconheço a possibilidade de um tratamento diferente, já que eles são separados por classe, mas dentro da mesma classe eles têm que ser tratados iguais. Outro princípio também é o princípio da universalidade de credores. Quando a falência é decretada, ela vai sujeitar todos os credores e os credores só vão poder exercer os seus direitos na forma prescrita na lei. E, portanto, todos esses credores vão ser e devem convergir para o processo falimentar, com exceção dos créditos inexigíveis descritos no artigo 5º, que a gente também já se referiu a ele algumas vezes em outros blocos que a gente já trabalhou. Outro princípio importante... e outra coisa. Esse princípio da universalidade de credores está descrito no artigo 115, então ele tem sede legal, e esse dispositivo, ele diz... Ele vai estabelecer as regras chamando todos os credores e isso também vai ser referendado também por todas as habilitações que precisam ser recebidas, inclusive o incidente de organização dos créditos públicos que a gente tem agora, também por alteração da Lei 11.101 pela Lei 14.112. Outro princípio importante, e faltam só 2 para eu tratar aqui com vocês, o princípio da universalidade de bens, que está descrito no artigo 103 e que vai dizer em linhas bem gerais que com a decretação da falência, a massa falida objetiva, que portanto é o conjunto de bens que o falido tem, que é formada por todos os seus bens, independentemente do tipo, origem, incorpore, etc., e também dos seus sócios, e se eventualmente tiver sócio com responsabilidade ilimitada, eles vão perder a livre administração dos seus bens e todos esses bens vão concorrer e vão subrogar a massa falida até o final do processo e que vai ser arrecadado pelo administrador judicial a quem caberá a administração da falência, como a gente vai ver nos próximos blocos e algumas coisas, inclusive, nesse próprio bloco. E, por último, e não menos importante, o princípio da maximização dos ativos. Esse é um princípio que foi trazido para a lei de forma explícita a partir de algumas alterações normativas que foram trazidas para tentar acelerar o processo recuperacional, o processo falimentar, mas a ideia aqui é você buscar objetivamente o processo e buscar objetivamente fazer isso o mais rápido possível para que você mantenha o valor dos ativos que foram arrecadados. Então, essa é a ideia por trás do princípio da maximização dos ativos, obviamente sem descurar das finalidades que são tuteladas os interesses que são tutelados pela Lei 11.101, particularmente pelo processo falimentar. Um outro ponto também que eu acho que cabe a gente tratar aqui em relação à questão introdutória é a questão do Fresh Start. Né? O Fresh Start foi trazido para dentro da Lei 11.101, pela Lei 14.112, está descrito expressamente no artigo 15, inciso 3, que diz que a falência ao promover o afastamento do devedor de suas atividades visa fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Então, a gente precisa entender aqui quem é esse empreendedor falido. Então, a gente precisa entender que a gente tem 2 sujeitos básicos da Lei 11.101. A gente tem o empresário individual, que é uma pessoa física, e a gente tem a sociedade empresária. Quem é que fale? Né? Quem vai falir é o empresário. Se ele for pessoa física, a gente precisa entender que o Fresh Start já era garantido para ele antes, desde que ele tenha extinto as suas obrigações e não esteja sob nenhum efeito da qualidade de falido da Lei 11.101 ou de sentença penal dessa natureza, que implique inabilitação para o exercício da atividade empresária. Então, se ele restabelecer, ele pode voltar à sua atividade. Todavia, existia uma discussão muito grande em relação se isso era possível, se isso não era possível, e etc. E agora não se tem mais dúvida disso. Reabilitou, ele pode voltar à atividade. Existia uma dúvida muito grande em relação à sociedade, por conta do artigo 1044 do Código Civil, por exemplo, que trata das sociedades do Código Civil, que diz que a falência é uma causa de dissolução. Mas a dissolução de uma sociedade, ela é o processo que desencadeia e que vai sendo desenvolvido até o final, com o fim
e a baixa dos atos constitutivos no órgão competente, terminando em si, assim, a existência da personalidade jurídica, que só termina no momento da baixa dos atos constitutivos. O processo de dissolução é um processo que começa com a dissolução estrito sensu, liquidação e extinção. E, em razão disso, o professor Fábio Lhoa, por exemplo, já defendia há muito tempo que uma falência que, no final das contas, fosse superavitária, poderia permitir que esse empresário se reabilitasse e voltasse. A questão hoje que se pergunta é, será que eu posso ter, apesar do dispositivo falar do empreendedor falido, o empreendedor ser uma expressão genérica, eu poderia ter essa possibilidade a partir do empresário, sociedade empresária? A princípio, com a dicção da lei, acho que seria possível, inclusive a parte final em relação à extinção das obrigações foi muito facilitada. Mas aí a gente está falando da mesma sociedade, com os mesmos sócios, voltar à atividade. Pela ideia do Fresh Start, isso seria possível, mas eu ainda não vi isso ser aplicado na prática. Então, eu só vou poder afirmar categoricamente que, a despeito do que está escrito aqui, eu poderia aplicar tranquilamente a uma pessoa jurídica a hora que eu vir isso ser aplicado concretamente, porque por enquanto eu não vi. Porque a continuidade da atividade é a preservação da empresa por um terceiro novo, que não é o mesmo. Se a gente está falando de Fresh Start, a gente está falando viabilização do retorno celere. Retorno celere é de quem já explorava. Então, a gente não está falando de alguém que é novo. A gente está falando de alguém que já era. Então, em relação às pessoas jurídicas, eu preciso ver para crer que isso vai ser possível. Além da questão em tese, né? Como eu disse também no início desse bloco, eu disse para vocês que o processo falimentar é um processo trifásico. Por que ele é um processo trifásico? Porque ele sempre vai ter um momento ex ante a decretação da falência, um processo durante, que é o que a gente chama de execução coletiva, e uma fase final, que é a fase de encerramento. Então, ela tem essas três fases. A fase de conhecimento, essa fase ex ante, ela vai se chamar fase de conhecimento quando a gente estiver diante de um pedido que ele é inicialmente um pedido distribuído para ser um pedido de falência. Porque quando a gente está falando no âmbito de convolução, essa provocação ela não se submete a um procedimento específico e claro em relação a isso. Mas, não obstante, ela também caracteriza esse ex ante, esse momento anterior. Então, tudo o que acontece antes exatamente da decretação, a gente está falando das análises das questões que justificam a decretação da falência. Então, a gente está no momento ex ante. No segundo momento, a gente tem a fase da execução propriamente dita, dessa execução coletiva que vai liquidar, vai fazer a liquidação, vai liquidar os ativos, vai organizar o passivo, né, a massa falida subjetiva, que é composta por esses credores e tudo mais, e vai, eventualmente, pagar o que tiver que pagar, se houver sobra, se não houver sobra, ou seja, vai fazer toda essa liquidação da sociedade, por assim dizer, aliás, do empresário, por assim dizer. E por último, e não menos importante, a gente tem a fase de encerramento. Então, na fase de encerramento, a gente vai ter o encerramento da falência, que pode vir acompanhado ou não de extinção das obrigações, de reabilitação do falido, se for o caso, que é o momento também que o administrador judicial vai prestar suas contas. Então, é um processo de fechamento do processo recuperacional e, portanto, para que, eventualmente, seja possível, inclusive, o próprio Fresh Start, que a gente acabou de fazer referência para você. Mas o fato é que o processo recuperacional ele vai ter, comumente, essas três etapas muito bem definidas, sabendo que agora a gente tem a falência frustrada. Então, na falência frustrada, que a gente também vai tratar aqui em outras aulas, a gente teria um encurtamento, porque a gente não chegaria nem a começar uma execução coletiva. Então, ela morre na praia, né? Ela decreta e morre na praia, porque você não vai ter arrecadação de bens, então você não vai ter o que prestar contas, o que encerrar e etc. E é justamente por conta do custo operacional desse processo para o Poder Judiciário que o objetivo aqui é encurtar o andamento desse processo para que ele não se processe a custo de dinheiro público e energia, de pessoas sem necessidade de se prolongar esse processo. Agora, quem é o legitimado passivo
do processo falimentar, né? Quem é que pode ser falido? Quem é que pode ter a falência decretada? E, obviamente, a gente volta lá para a primeira aula, que é o artigo 1º, que diz que é o empresário. Qualquer empresário, do ponto de vista da regularidade, qualquer empresário. Posso ter empresário regular ou irregular, aqui a falência, ela cai, a bigorna cai do céu, sem distinção, não interessa. Pode ser regular ou irregular. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa excluir os credores, os empresários descritos no artigo 2º. Então, empresa pública, sociedade de economia mista, instituições financeiras públicas ou privadas, lembrando que eu já expliquei para vocês nesse bloco inicial que eles se submetem a um regime específico que podem redundar num eventual pedido de autofalência, mas que, através de um pedido autônomo de falência, não é o caminho que eles se submetem. E também preciso deixar claro que aqueles sujeitos que podem recuperar também podem falir. Pelo menos essa é a minha compreensão, né? Porque não pode ser só beneficiário da lei e não ter nenhuma consequência de aderir ao regime empresarial. Então, para mim, pode falir as cooperativas médicas, pode falir os clubes de futebol, podem falir as SAFs. E lembro, obviamente, isso já seria automático da convolução, que se você pode recuperar, você pode ter a falência decretada como convolução. Mas eu entendo que isso se estende também ao pedido inicial de recuperação. Então, esses são os sujeitos passivos dessa lei, são as pessoas que podem ter a falência decretada. Então, a gente está falando quem é que pode pedir a falência. Embora o próprio devedor também vai poder pedir a sua autofalência, a gente vai ver isso. Agora, quem é o empresário? Quem é o empresário que pode falir? Quem é que fale? Né? Se eu perguntasse para você assim, quem é falido? Quem é que pode falir? A gente já viu que empresário, regular ou irregular, pessoa física ou jurídica, tudo bem, isso a gente já sabe. A gente já sabe também que não pode ser do artigo 2º, em princípio. Mas o que a gente precisa entender é a dicção do artigo 81 e 82, e é nesse ponto que eu quero tratar com vocês, já nos encaminhando para a última parte desse bloco. O artigo 81, ele vai dizer para a gente que a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem. O que a gente precisa entender? Eu tenho empresário pessoa física e eu tenho empresário pessoa jurídica. O empresário pessoa física, ele também vai ser o falido, se ele tiver a falência decretada. Ok? Ok, ele vai sofrer todos os efeitos. Então, quando a lei fala em falido e a gente está diante de um empresário individual, o falido é a pessoa física do empresário vinculado a um CNPJ por conta de questões tributárias, mas o patrimônio dele é uma coisa só, vai arrecadar tudo, vai dar tudo um bolo só. E, apesar de ter muitos juízes que não aplicam isso na prática, mas a ideia é essa, o patrimônio dele é único. Quando a gente fala de sociedade, as sociedades, elas são organizações que podem ser unipessoais ou pluripessoais, mas que não se confundem com os seus sócios. Apesar delas não se confundirem com seus sócios por conta da autonomia patrimonial, olhando para o regime jurídico de cada uma delas, eu vou ter efeitos que poderão atingir os sócios ou não, a depender do regime jurídico societário, a depender do tipo societário adotado. Então, a gente tem no nosso ordenamento jurídico, ainda em vigência, ainda que seja em tese, alguns tipos societários que expõem aos sócios a um regime de responsabilidade ilimitado. Quais são esses tipos societários? Sociedade em nome coletivo, que podem ser adotados por sociedades empresárias, tá, gente? Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações. Esses 3 tipos societários comportam sócios ilimitadamente responsáveis e, portanto, se aplica o artigo 81, eles serão declarados falidos também. São situações raras, raríssimas e super excepcionais, mas vocês precisam saber disso. E por que eu estou falando de situações tão raras? Que o legislador, no parágrafo 2º, no caput, vai dizer e vai excluir isso. Ele vai excluir isso, ele vai tratar desse assunto, porque
Quando a gente traz esse sócio, porque ele é ilimitadamente responsável, eu não preciso de desconsideração da personalidade jurídica para atingir eles. E eu não posso confundir responsabilidade de sócio pelo regime com desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica, eu tiro a autonomia patrimonial para atingir, porque o regime jurídico não me permite atingir. Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber. Se o sócio é sócio de uma sociedade em nome coletivo, eu não preciso de desconsideração para atingir ele. Eu vou direto no regime societário. Ponto. Só que a lei não traz só o artigo 81. Ele traz o 82, que trata da hipótese de responsabilidade. Ação de responsabilidade. E aí vem o artigo 82 e diz: a responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, ou seja, aqui ele já não está tratando de sócio que pode ser atingido pelo regime. Ele está tratando de sócio que é protegido pelo regime societário. Então, esse sócio não iria ser atingido pela falência. Então, a gente está falando aqui da sociedade limitada, a gente está falando dos sócios comanditários na sociedade em comandita, a gente está falando aqui da sociedade anônima. Nessas sociedades, o sócio não é atingido pela falência. Pode ser atingido? Pode, por força da ação de responsabilidade ou da desconsideração da personalidade jurídica, que são dois caminhos que correm para o mesmo lugar, embora os efeitos sejam diferentes, ok? Então, o que diz a ação de responsabilidade? A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores, então aqui não é só sócio, controladores, que são sócios controladores também, e dos administradores, então eu não estou falando só de sócio. Então, esses sujeitos da sociedade falida será apurada no juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo observado o procedimento ordinário. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de responsabilidade, a gente está falando aqui de responsabilidade civil dos sócios controladores e administradores pela falência. Então, aqui a gente não está falando de regime de responsabilidade. A gente está pedindo para o juiz dizer que eles são responsáveis pela falência. E, sendo responsáveis pela falência, eles vão responder na medida do dano. Então, não há uma referência com capital proporcional, valor de ação subscrita, tem nada a ver com isso. Aqui o juiz vai dizer, a sua responsabilidade é de 1 milhão, tu vai pagar 1 milhão, e vocês são dessolidários ou não são solidários, depende do que a sentença vai dizer. Essa ação, ela tem um prazo, ela está submetida a um prazo prescricional de 2 anos, contados da encerramento da falência, ou seja, você pode entrar com essa ação mesmo depois de encerrada a falência, e, obviamente, depende da prova da responsabilidade civil, que é uma responsabilidade subjetiva, tá? Então, só que o que eu quero que você entenda é que uma coisa é a sociedade ser responsável, outra coisa é o sócio da sociedade ser responsável. Eu posso ter o sócio responsável por conta do próprio regime que já expõe esse sócio. Eu posso ter esse sócio responsável por conta de uma sentença que o responsabiliza numa ação de responsabilidade civil. É isso que o artigo 82 está dizendo pra gente. As sociedades que a responsabilidade é limitada, eu posso, se preenchidos os requisitos legais, né, ajuizar uma ação e ganhar essa ação para que esses sócios sejam chamados a responder pelo dano causado e, eventualmente, a causa que deram à falência, ok? E terceiro e não menos importante, a gente está falando de desconsideração. Desconsideração pressupõe responsabilidade limitada, mas aí a gente já está falando de outros pressupostos que justificam a desconsideração, para trazer o patrimônio dos sócios para dentro da falência. Então, a gente está falando de confusão patrimonial, a gente está falando de atos, né, que sejam praticados e que sejam que denotem o uso abusivo da personalidade jurídica, que justifiquem lá os autorizativos do artigo 50 do Código Civil para as hipóteses de teoria menor da lei ordinária. Então, aqui, o nosso legislador ele deu 3 formas diferentes de se atingir o sócio, mas apenas uma delas, que é a do artigo 81, atinge o sócio e o equipara a falido.
e que ele vai ser chamado falido e ele vai sofrer os efeitos da falência e ele vai ter que cumprir as obrigações e obter a extinção das obrigações para poder se reabilitar. E isso precisa ficar claro aqui. Então, eu tenho o artigo 81, eu tenho o artigo 82 e eu tenho o artigo 82A, que garante a possibilidade, ou pelo menos reconhece que é possível pedir a desconsideração da personalidade jurídica também no âmbito do processo falimentar. O artigo 82A, segundo um julgamento também da ministra Nancy Andrighi, também num conflito de competência, também da segunda sessão, também do ano de 2024, diz que o artigo 82A, que é esse que a gente está falando aqui da desconsideração, não confere ao juízo falimentar competência exclusiva para desconsiderar a personalidade jurídica. Ou seja, está dizendo para a gente que, a partir da falência, a desconsideração não é matéria do juízo universal da falência, ela também pode ser decretada em outros processos. Ok? Com isso, a gente encerra esse primeiro bloco de noções introdutórias sobre a recuperação, sobre a falência, perdão. Com isso, a gente termina esse primeiro bloco com as noções introdutórias sobre a falência e daqui a pouco a gente volta para tratar das hipóteses caracterizadoras do pedido de falência quando requerida por um credor, por um terceiro.